Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do Pen Life Talks. E hoje a gente vai falar sobre o itinerário de inteligência artificial com os professores Matheus, Carol e eu e o Rafael. A gente vai entrevistar eles. Certo. Bom, vou me apresentar antes de qualquer coisa. Eu sou o professor Matheus. Faço parte do itinerário de inteligência artificial com a minha duplinha, que é a Carol. Eu sou específico mais para a área de computação e para a área de makerbótica, que tem bastante conversação com a robótica. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais, certo? E eu estou muito orgulhoso de poder participar aqui com os meus alunos. Eu sou uma parte pequena do itinerário, porque vocês vão ficar mais tempo com o professor Matheus, e eu dou neurociência, porque não tem como a gente falar de inteligência artificial se a gente não falar de neuro. Meu nome é Leia e eu sou aluna do nono A. Meu nome é Rafael e eu sou aluno do nono B. Tá, você quer começar com as perguntas? Pode começar. Certo. Qual o principal eixo estruturante do itinerário de inteligência artificial? Quando foi pensada a reforma do ensino médio, a gente pensou em 4 eixos estruturantes. Isso é padrão para todas as escolas e aí você encaixa seu itinerário em cada um deles. Para o pessoal de casa saber, são 4. A gente tem iniciação científica como eixo estruturante, a gente tem empreendedorismo como segundo eixo, o terceiro é mediação e intervenção sociocultural e o quarto são os processos criativos. É óbvio que todo o itinerário vai passar um pouquinho em cada um dos eixos. O nosso é mais focado em iniciação científica, porque vocês vão escrever um projeto, vocês vão conseguir desenvolver projetos, escrever trabalhos científicos na parte mais de neuro. Então a gente acaba abraçando mais um pouco a iniciação científica. Porém, a gente sempre acaba atravessando no meio desse caminho os outros eixos estruturantes. Então, processo criativo, a gente tem que ter criatividade para resolver os problemas que aparecem nos nossos projetos. Mediação, você vai ter que lidar com seus colegas de grupo, né, e colegas do seu trabalho. Empreendedorismo, a gente pode pensar num projeto que vise resolver algum problema e, consequentemente, pensar em simular uma empresa. Então, a gente sempre acaba atravessando um pouquinho de cada um deles, mas o nosso foco, eu penso que seja a iniciação científica. Iniciação científica, legal. Certo. Algumas das disciplinas do itinerário. O nosso, quando a gente se apresentou, eu e a Carol, a gente já falou um pouquinho das nossas, né? Eu sou professor de Makerbótica, para a gente, vai conversar bastante com robótica. Então, a gente vai desenvolver projetos utilizando um Arduino. O Arduino é um microcontrolador programável em que a gente consegue ligar motores, sensores e fazer projetos a partir dele. Para isso, a gente também precisa de um pouco de computação, que é a segunda parte que eu dou aula. Então, na computação, a gente vai aprender como que a gente programa, não só esse Arduino, mas como a gente programa de computador. Então, por exemplo, a gente já fez jogos de computador nos itinerários. Então, a gente vai aprender realmente a programação, a lógica de programação, para a gente entender os passos para resolução de problemas, e também a gente vai aprender um pouco de programação visual, que a gente vai conseguir trabalhar nos jogos, essa parte. E de neuro a gente tem a parte de neurobiologia, que é toda a parte estrutural do cérebro. E no segundo ano a gente começa a aprender um pouco mais das emoções, das dificuldades que as pessoas têm. Então, um pouco sobre TDAH, que hoje é muito falado, autismo, sobre o sono, o ciclo do sono, memória. Então, a gente consegue interagir bastante. Os alunos estão produzindo um jogo e a gente vai falar sobre as emoções no jogo. Então, o que acontece com aquele jogo? Quais são as nossas emoções, né? E tudo isso a gente fala em neuro. E além desses, a gente tem algumas outras matérias que vão aparecendo no primeiro, no segundo e no terceiro que complementam essa formação. Então, a gente tem projeto de vida, a gente tem a educação internacional, que é a proposta aqui da nossa escola, expressão escrita e oratória, para desenvolver justamente o que vocês estão fazendo aqui, né? Tentando como falar melhor, como se expressar de uma forma mais adequada, dependendo do contexto. Análise comparada de mídia, que é uma matéria que vocês vão ver no terceiro ano. E também no terceiro ano a gente vai ter produção audiovisual e quem sabe vocês conseguem fazer até o próprio podcast de vocês. Legal. A gente recebeu a informação de que a gente não tem prova no itinerário. Então, como vocês avaliam os alunos na matéria? Eu
avalio por trabalhos, então por apresentações e trabalhos, e também eles têm que dar, às vezes, algumas aulas. Então a gente faz sistema inverso de aula, né? Então eles apresentam as aulas e eu avalio. Porque, e é muito interessante que no primeiro ano, quando vocês estão no primeiro ano, muitas coisas vocês já viram em biologia ou até física. Então é bem legal, porque não é uma coisa nova, totalmente nova. É só no segundo ano que começa a vir coisas novas. Você? No meu caso, a gente também trabalha bastante com projetos, então a gente avalia não só o resultado final do projeto, mas como foi sua participação durante as aulas, se você conseguiu resolver os exercícios que foram propostos durante as aulas. Então, para mim, o que eu estou preocupado não é saber se você sabe usar o comando if, comando else. O que eu quero saber é se você sabe resolver um problema prático do dia a dia utilizando essa nova linguagem que você está aprendendo, que é a linguagem de programação. Então é alguma coisa bem mais prática, né? Com certeza. Legal. Carol, você acha que se alguém quiser seguir a área da ciência, precisa fazer o itinerário de neurociência? Acho que sim, porque é o que mais se relaciona. E como eu já fiz mestrado, o Matheus também, a gente já fez mestrado, a gente já esteve na área acadêmica, como isso funciona. Então eu acho que isso ajuda muito a nossa experiência de estar na universidade e querer. Eu fiz numa área de farmácia, mas envolve muito a neurociência e que ajuda muito a questão da computação também, porque hoje tudo a gente usa a computação. E é o nosso futuro, porque não é só a programação de montar um programa ou montar um aplicativo, não, até os próprios equipamentos de medicina a gente precisa de computação. Então a gente usa, uma boa área, assim, abrange bastante coisa. E como eu falei, o nosso eixo estruturante é mais voltado para a iniciação científica. Então, na parte de neuro, vocês vão escrever alguns projetinhos relacionados à escrita científica. No final do segundo ano, vocês apresentam um simpósio. Então, tem tudo a ver com essa parte das ciências. A gente já está treinando um pouquinho vocês para o que vocês vão ter que encarar futuramente quando vocês forem fazer universidade, principalmente se vocês forem para uma carreira que tem bastante contato com a ciência, né, com a carreira científica. Então, a gente já prepara um pouquinho vocês. Quais são as habilidades que vocês esperam que os alunos desenvolvam no itinerário? Para mim, computação, eu acho que é muito fundamental, devia até ser passado mais no currículo escolar, que é o que a gente está fazendo aqui, porque quando você aprende computação, você não está aprendendo só a mexer no computador, você está aprendendo a lógica de programação. Então, você está aprendendo um novo processo de pensamento lógico, e isso ajuda muito você até no dia a dia, porque você começa a estruturar melhor a sequência de passos para a resolução de problemas. Então, para mim, computação vai ajudar muito nesse sentido. Maker já vai ajudar muito no desenvolvimento para a resolução de problemas, porque é muito problema. E então eu falo para os alunos, o milagre é você acertar de primeira, porque geralmente vai dar um erro no código, vai dar um erro na montagem, e aí você vai ter que ter esse discernimento para entender qual que é o problema que você precisa resolver ali. Se é no seu código, se é na montagem, se é num equipamento que quebrou, e a gente também tem que considerar isso. Então, para mim, são essas qualidades que vocês vão desenvolver bastante. Eu acho que é o porquê das coisas. A gente fala sobre dormir bem, por que dormir 8 horas. Então, vocês vão entender o porquê que a gente precisa dormir 8 horas. Por que a gente fala de fazer exercício, por que a gente fala de fazer tarefa, né, o tempo todo? Então, vocês vão entender como a memória funciona. Então, eu acho que é os porquês de algumas frases que a gente fica repetindo o tempo todo. Para algum aluno no ensino médio, essa aula do itinerário é mais uma brincadeira, assim, uma conversa, ou é tipo matéria? É um pouco dos dois. A gente pega a matéria, eu pego a matéria e aí a gente faz um bate-papo sobre as emoções. Então a gente fala um pouco sobre as emoções, como que eles se sentiam. A gente fez até um jogo sobre as emoções. Eles apresentaram as emoções um pouco parecido com o Divertidamente, né? Então a gente teve um filme um pouquinho antes deles falarem sobre as emoções. No sono a gente também foi um bate-papo. Você dorme bem? Por que você não dorme? Então a gente é um bate-papo, mas ao mesmo tempo eu tô dando a matéria, eu tô explicando para eles. Então isso é bem legal, porque eu tô dando conteúdo e eles também estão aprendendo. E
eu acho que dá pra gente tirar bastante coisa disso. Acaba sendo bem dinâmico, né? É. As aulas. Eu costumo falar que é o conteúdo posto em movimento. Então você aprende o conteúdo, mas e aí? O que eu faço desse conteúdo? É o próximo passo. Então vocês vão ter que resolver os problemas dos projetos colocando esse conteúdo que vocês aprenderam em movimento, que é onde vocês realmente vão ver se vocês entenderam aquele conteúdo que vocês aprenderam, né? De que forma o conteúdo aprendido pode ser aplicado na vida real ou em umas futuras carreiras? Eu falei um pouquinho, né, sobre a questão da lógica, né, do pensamento lógico, e isso ajuda muito. E sobre carreiras, você pode ir para muitas carreiras relacionadas à engenharia. Você pode ir para novas carreiras que conversam com a inteligência artificial. E como a Carol falou, agora tudo mexe com computação. Então, medicina vai ter uma pessoa que seja especialista em computação. Física vai ter uma pessoa especialista em computação. Então, a partir do momento que você sabe computação, você pode ir para uma quantidade absurda de áreas aqui no Brasil. Tanto é que se precisa muito de programadores em diversas áreas, que é uma das áreas que está mais em falta. Então, você pode ir para qualquer uma dessas áreas quando você fizer o nosso itinerário. E também ir para as áreas científicas, né? Como eu falei, a gente vai ter uma iniciação científica com vocês. Vocês estarão mais acostumados a fazer alguma divulgação científica, alguma área. Então, por exemplo, ir para o bacharelado em física, bacharelado em química, bacharelado em biologia. Vocês vão conseguir estudar, né, a física na pesquisa acadêmica. Vocês já vão estar um passo à frente dos outros alunos de outras escolas que não tiveram essa oportunidade igual vocês estão tendo aqui. Para o itinerário, os alunos conseguem dar alguma ideia de aula que pode ser seguida? Alguma coisa que eles gostem de fazer? No itinerário de neurociência, não. Porque a gente meio que tem que seguir um pouco a apostila. A gente precisa dar o conteúdo e ensinar aquilo. Mas eu acho que a gente tem o contato direto com o aluno e eles ficam mais à vontade de falar e de aprender mais. Então, eles conseguiram tirar algumas coisas boas quando a gente falou dos transtornos de aprendizagem. Então, a gente teve... os alunos conseguem relacionar com aquilo que está acontecendo com a família, com eles mesmos e ajudar os outros, os próximos, né? Então, eles não dão ideias novas de aula, mas eles estão, assim, o tempo todo vendo o que está acontecendo em relação a eu posso aplicar isso na minha vida, eu posso aplicar isso na vida do meu colega, e eles acabam se soltando mais do que numa aula explicativa entre só um professor fala e eles só escutam. Eles prestam atenção. No meu caso, depois que a gente vê essa parte do conteúdo que a Carol falou, eu sempre peço para os alunos darem ideias de projetos que a gente possa fazer. Óbvio, não é uma liberdade restrita, não dá pra gente fazer tudo, não dá pra gente fazer um robô Transformers que vai virar um carro, não. São coisas que eles conseguem fazer na prática. Então, por exemplo, a gente já fez uma planta que se rega automaticamente, foi uma ideia que eles tiveram. Com a produção dos jogos, eu perguntei para eles, que tipo de jogo você quer fazer? Quero fazer esse tipo, beleza. Dá para fazer? Dá, então vamos fazer. Então tem um pouco mais de liberdade, mas claro, primeiro a gente precisa ver o conteúdo, porque senão eles não vão ter nem a dimensão do que eles podem fazer nesses projetos. Então, o que podemos esperar para o próximo ano? Bom, no meu caso, como eu falei, vocês escolhem algumas das coisas que a gente vai fazer. Então, vocês podem esperar projetos. Aí, qual projeto? Depende. Depende do que vocês trouxerem para mim, eu vou verificar se é possível de ser feito ou não. Mas, primeiro, antes disso, aprender a lógica da programação, aprender a operar o Arduino, e a partir daí a gente consegue construir junto muita coisa. Então, a gente pode também, se vocês quiserem fazer o jogo, que a gente já está fazendo, a gente pode ir para outro caminho de desenvolver aplicativo, especificamente para Maker, vai depender do projeto. Como eu falei, a gente já fez o projeto da planta que se rega, o primeiro e o segundo ano agora estão fazendo um elevador operado por Arduino. Então, a gente vai depender um pouquinho também de vocês, do que vocês vão trazer para mim, para eu bolar um projeto em cima do que vocês querem fazer. Eu acho que
muita biologia, porque a gente fala de neuro, tem que falar de biologia, mas também eu trago muitas curiosidades daquilo que como a nossa mente funciona em relação a algumas coisas em relação à biologia. Então vocês vão aprender bastante curiosidade. É isso que eu tenho para resumir. Obrigado, pessoas. Esse foi mais um Pen Talks. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.